Acha que os ativos do banco, do BPN, ainda para terminar esta questão, são ainda aliciantes? Estamos a falar dos ativos, dos balcões, da capacidade operacional em Portugal. Eu acho que é evidente para toda a gente que, dada a conjuntura, se tornaram menos aliciantes nos últimos meses e neste momento, se temos uma pressão no mercado nacional para eventualmente reduzir o número de agências bancárias, torna-se mais difícil acreditar que o parque atual de agências bancárias, neste caso do BPN, valerá aquilo que valeu, vamos dizer, em 2009 ou 2010. Quanto àquilo que é o preço do BPN, os 70 milhões de euros, se é baixo, se é alto, eu penso que os 70 milhões de euros é um número que não pode ser visto independentemente daquilo que são os compromissos que já foram assumidos pelo Estado no passado, valor já de recapitalização que já foi assumido, e os compromissos que serão assumidos com a entidade compradora. Ou seja, é alto ou é baixo? Eu não consigo dizer. Aquilo que eu lhe diria era, quando eu souber qual é o compromisso assumido pelo Estado face às entidades compradoras, em termos de aquilo que o Estado vai ficar de ativos e de outro tipo de compromissos que possa ter que assumir, aí sim nós podemos dizer se é alto ou baixo. Não conhecemos a proposta, por isso não podemos falar disso por enquanto. Continuamos esta conversa para falar do setor bancário de uma forma mais alargada. Tem sido comum em Portugal, têm sido frequentes as críticas ao setor, eu não sei se o sentem ou não, mas o facto dos lucros milionários da banca, de pagarem menos impostos, de pagarem prémios aos gestores, era importante começarmos por aqui. O que é verdade e o que é mentira? Vamos ter que partir essa pergunta em três, então, de maneira a conseguirmos organizar-nos um bocadinho melhor. Sobre aquilo que... Os lucros milionários. Sobre os lucros milionários, penso que será evidente para todos que neste momento já não são tão milionários. Aliás, se olharmos para os lucros da banca portuguesa, a grande fatia neste momento e o que torna a banca portuguesa positiva, de alguma forma, é a atividade estrangeira e não a atividade nacional. E nesse sentido, em 2011 já não podemos falar de lucros milionários da banca porque eles não estarão lá. Mas o ano passado foram lucros milionários ou não? Cada vez que saem os lucros da banca, logo se diz qual é o rácio por dia em relação aos ganhos e logo vêm os portugueses queixar-se porque pouco dinheiro têm muitas vezes para viver e a banca lá consegue os seus milhões diários. Como é que se pode explicar isso às pessoas em tempos de crise, em plena recessão? Mas há aqui um ponto talvez seja importante esclarecer. Quando se fala da banca parece que é um bicho completamente isolado da sociedade. Qualquer um de nós pode ser acionista destes bancos. Quando as pessoas dizem em 2009, ou em 2010, ou em 2011 os resultados dos bancos foram positivos, até parece dar a ideia que para os acionistas há um ganho. Ora, os acionistas, na sua grande maioria, estão a perder em qualquer um dos bancos portugueses dinheiro para quem investiu nos últimos 3 ou 4 anos. Quando se fala dos bancos que estão a ganhar muito dinheiro, quem é os bancos? São os acionistas desses bancos, são quem são na realidade os donos do banco. Não é? Os donos do banco estão a perder dinheiro, estão todos a perder dinheiro. Então como é que se justificam os resultados positivos? Os resultados... Vamos lá ver. Os resultados, de certa forma... E esta é uma pergunta que é uma pergunta comum a muitos milhões de portugueses, suponho. Sim, quer dizer, os resultados, de certa forma, nós sabemos que estão... eu não queria usar a expressão maquilhados, mas que estão claramente ajudados pelo facto dos bancos andarem a financiar no Banco Central Europeu uma taxa de 1%. Os bancos, neste momento, têm grande dificuldade de captação de recursos. Das duas, uma, ou vão fazer depósitos, como já estão a fazer, a pagar 5%, 6%, 7% líquidos, ou então fazem emissão de obrigações. Não é? E neste momento não há grande capacidade para emitir obrigações para se financiarem. E, portanto, o único recurso que tiveram foi usar o Banco Central Europeu, onde se financiam a 1%. Portanto, a alternativa seria 5, 6, 7 ou 10, 12 se fossem emitir obrigações. O que tornaria os bancos numa atividade com rentabilidade negativa. Seguramente, porque para se financiarem a 5, 6, 7%, teriam que estar a emprestar a 10, 12%, ou teriam que investir em ativos que lhes dessem rentabilidades de 10, 11, 12%. O que tornaria, obviamente, o banco com um risco desmesurado. Mas a rentabilidade ainda é positiva? É positiva, mas é porque o Banco Central Europeu está a ajudar a banca, de certa forma... E eu não estou a dizer que é uma coisa má, só estou a perguntar. Sim, mas seguramente o facto dos resultados os bancos terem apresentado resultados positivos no passado, não significa que os acionistas estejam a ganhar dinheiro com isso. Veja-se, o caso do BCP está hoje a negociar 70% abaixo do valor que tem registado no seu balanço. 70% ou mais de 70% abaixo do valor que está registado em balanço. Portanto, aqui o acionista claramente está a ser prejudicado. Portanto, se as pessoas pensam que os acionistas estão a ganhar com o facto dos bancos estarem a apresentar resultados positivos, isso é falso. É mentira. Muito bem. Mais uma outra. Já agora, gostava de ouvir também. Muito obrigado. Eu concordo com o aspecto que foi aqui
apresentado, que é a rentabilidade baixa que os bancos têm neste momento. Acho que, de facto, na questão dos lucros milionários, entre aspas, há que distinguir dois períodos. O período que vai até o eclodir público da crise, em que, de facto, os níveis de rentabilidade são elevadíssimos e em que se pode falar de lucros milionários. E há esta segunda fase, em que, enfim, já foi aqui feita esta referência aos lucros serem maquilhados, mas, por exemplo, eu espero com alguma apreensão os resultados do segundo trimestre deste ano e penso que os lucros serão muito baixos, efetivamente. Até porque os bancos estão-se a confrontar aqui com uma coisa complicada, que é estão a pagar erros do passado. Muitos destes bancos tiveram e estão a ter que constituir enormes imparidades para fazer face àquilo que, visto hoje, são erros de gestão anteriormente. E digo visto hoje porque, enfim, penso que são de facto erros de gestão, mas é muito fácil falar mais tarde e não nos podemos esquecer que o ambiente dominante então era de facto apresentar mais lucros e alguma distração Está a falar do risco. estímulo ao consumo. O estímulo ao consumo e não só. O crédito, de facto, expandiu-se extremamente. O crédito à habitação, por exemplo, que é um problema hoje para alguns bancos, obviamente mais para a Caixa que para os outros, porque é o que tem a maior carteira de habitação, e mesmo assim o setor imobiliário não correu tão mal em Portugal como noutros países, mas quer diretamente às pessoas que compram casa, quer à construção civil, os bancos fizeram muito crédito e neste momento esta é uma das grandes dificuldades dos bancos para conseguirem apresentar resultados positivos. O recurso ao BCE foi de facto a salvação, senão as coisas teriam sido muito piores, mas é um recurso sempre ameaçado e que já não é tão fácil como foi. E, portanto, os bancos vão ter que encontrar outras formas de financiar, só que está tudo fechado. O financiamento externo, com base no qual os bancos viveram, é impossível fora do BCE, e o financiamento interno tem este resultado que já foi aqui assinalado, da subida das taxas de juros dos depósitos, o que, enfim, é positivo para nós, pequenos depositantes. Já vamos desenvolver mais essa questão. Uma outra ainda incluída, os bancos poderiam ou não pagar mais impostos? Deveriam, poderiam? Deveriam ou poderiam? Eu acho que aqui, e vou voltar um bocadinho à primeira pergunta, acho que aqui uma coisa que tem que ser esclarecida em termos de percepção do público em geral, que é qual é a rentabilidade de facto dos bancos. E a rentabilidade de facto dos bancos neste momento está abaixo de 10%. O que é que eu quero dizer com isto? Um investimento num banco gera um retorno inferior a 10% ao ano. Se estamos a falar de uma pequena empresa, de uma muito pequena empresa em que o investimento inicial seja 100 mil euros, se tivermos um retorno de 10%, estamos a olhar para 10 mil euros no fim do ano para quem investiu. Se realmente o investimento é num qualquer banco da ordem dos, por exemplo, um BCP de 4 bilhões de euros, 10% é um valor muito maior. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que desmistificar um bocado esta ideia de que o número 300 ou 200 milhões de euros é um número que está a retirar de alguma forma direitos aos cidadãos comuns, porque este número é e está de acordo com a rentabilidade de uma Portocel, de uma pequena empresa ou de qualquer instituição que, no fundo, é uma tomada de risco pelos investidores e pretendem buscar um retorno desse mesmo investimento. E, portanto, esse primeiro... E essa rentabilidade de 10% está em média com os bancos europeus? É acima da média, abaixo da média? Neste momento é inferior. E é inferior a outras indústrias. E, portanto, acho que tem que haver aqui algum cuidado na desmistificação de ver um valor absoluto contra um valor relativo ou percentual em relação ao capital investido. Acha que exigir mais à banca neste momento é pôr em risco a sua solidez? Eu acho que, realmente, de acordo com o que já foi dito aqui, se for exigido mais à banca neste momento, estamos a pôr ainda mais em risco a sua solidez. Não acho que fosse por aí, porque quando qualquer empresa apresenta resultados que são marginalmente positivos ou até negativos, não vai gerar qualquer receita para o Estado, ou depende dos impostos, porque há critérios de aplicação diferentes, mas pouca receita virá daí, uma vez que a rentabilidade dos bancos tem vindo a cair. Agora, nós não me parece que forçar agora a banca a fazer outro tipo de vamos chamar-lhe de contributo fiscal, fosse gerar muito para os cofres do Estado. Podemos ter tido no passado alguns, vamos chamar, exageros de isenções fiscais que possam ser atribuídas. Neste momento, se virmos as taxas médias de impostos, não deverão dar muito longe daquilo que é a prática normal na Europa e para outras indústrias cá em Portugal. Muito bem, fazemos uma pausa nesta conversa e já voltamos então nesta análise. Estamos reunidos a analisar os maiores desafios da banca em tempos de recessão. Nós voltamos, mas é já a seguir a um curto intervalo. Fique por aí, até já.